fui escutando as elaborações de todos e de todas vocês, né? E fui acompanhando um pouco a construção da percepção que o grupo tem sobre os principais desafios que a gente tem hoje para a participação popular, né? E fui aprendendo muito, fui reencontrando algumas pessoas, Glória mesmo, reencontrei num dos grupos, não sabia nem que ela estava no curso, porque acho que quando estava no grupão grande ela não tinha falado ainda, mas pude reencontrá-la de companheira de lutas, né, anteriores, né, Glória, pela educação popular, pela participação popular também. Então, pessoal, vou compartilhar com vocês aqui uma apresentação que vai estar em sintonia com o que o grupo colocou e com alguns apontamentos que a gente vai também compartilhar com vocês. Deixa eu ver. O áudio tá bom, né? Porque meu Tá bom. microfone quebrou. Meu fone quebrou hoje, no meio da coisa aqui. Vou ter que mandar comprar outro. Mandar assim, vir, né, da loja, que hoje em dia dá para a pessoa ficar sem fone, não. Essas nossas reuniões. Você precisa conceder as permissões para compartilhar a tela. Não está deixando eu compartilhar, não, Ingrid. Por quê, hein? Posso dizer tchau? Não, mas a gente vai continuar, porque você vai dizer tchau. Ah. Tá falando o quê? Aqui não apareceu nada, não. Agora foi, não? Aqui diz que está... Ainda não. Vai começar agora, pronto. Está indo, né? Vamos ver se vai. Está aparecendo aí? Sim. Hein? Sim, tá aparecendo. Eu pedi agora para ele ampliar. Saiu? Tá tudo preto. Ficou tudo preto agora. Parece que tá carregando. Não, não tá carregando, não. Só tá tudo escuro. Só tá aparecendo só o cursor. Tô vendo. Opa, agora foi. Agora sim, apareceu. Hum? Não, sumiu. Agora ficou pequenininho de... Pequeno não. Normal. Não tá no formato apresentação, não. Peraí, acho que agora vai. Vamos ver se chega. Agora foi. Sim, tá aparecendo. Então, pessoal. Então, assim, é importante, assim, o primeiro elemento para a gente pensar essa dimensão da participação na saúde, a gente pensar um pouco como participação na saúde trazendo uma relação dialética, e por dialética, a gente quer dizer que é uma relação em movimento, uma relação que se integra, que dialoga, que está em dinamicidade, não é ou uma coisa ou outra, são todos esses elementos, poderíamos dizer assim, de forma bem popular, juntos e misturados, né? Que aí seria um elemento interessante, primeiro, o cuidado com o outro e com a outra. Então, participação, como a gente deixou bem claro na aula passada, e hoje vocês deixaram também bem claro, pela fala de todas as pessoas colocadas aqui, compartilhada nos vários grupos, participação vai muito além do que você participar de um conselho, de uma conferência de saúde, né, ou de um espaço formal, vamos dizer assim, de participação, de representatividade. Participação em saúde, primeiramente, deve ser
você tem uma atitude, uma postura de cuidado com o outro e com a outra. Consequentemente, de cuidado com a comunidade, com a coletividade que está lhe cercando. Consequentemente, também tem um cuidado com o território, com a dinâmica da vida que ocorre no território onde você mora, certo? As instituições, as redes de apoio social, as pessoas, os grupos, os contextos, as situações que ocorrem dentro desse território. Participação também envolve autocuidado, porque como é que eu vou cuidar do outro, da outra, da comunidade, do território, se eu não cuido de mim mesmo, de mim mesma? Então, participação, ela pressupõe uma atitude proativa, uma atitude ativa no contexto do cuidado em saúde, que não é apenas de eu assumir o papel passivo de exigir e de querer um cuidado de alguém, mas eu ter o protagonismo de cuidar do outro, da outra, e, fundamentalmente, cuidar de mim mesmo, tendo cuidado também com o meu território e minha comunidade. Bom, a gente acabou de ter um exemplo concreto disso com o testemunho da nossa companheira Antônia, né? Quando ela fala do processo de cuidado que ela teve com ela mesma. E, enquanto isso, ela estava também cuidando das outras pessoas, porque ela participa com a gente do grupo de relaxamento, que está continuando virtualmente, e ela participa também, como ela falou, do Cantinho do Chá virtual, então ela está cuidando também da comunidade do território, porque está junto com a gente, produzindo informações úteis para o cuidado de saúde da comunidade. Então, a Antônia é uma expressão disso, e ela fez o autocuidado dela, né? Com a autonomia dela, com o jeito dela, né? E com a responsabilidade dela com ela mesma. E, finalmente, a gente pode entender a participação como uma responsabilidade coletiva. Eu entender que o importante para a saúde não é que eu esteja bem e os outros que se danem. Não, muito pelo contrário. Eu, como cidadão, cidadã, ser cidadão e ser cidadã implica necessariamente uma postura de responsabilidade com o meu coletivo, com a minha coletividade, com a minha comunidade, com o meu território, com as pessoas que estão próximas de mim e as pessoas que estão no meu entorno, tá? Então, participação como responsabilidade no cuidado em saúde. E aí eu acho que isso resume bem. Alguém perguntou o que é o grupo de relaxamento. É um grupo comunitário que a gente tem, desenvolvido pelo PNAB, em parceria com a comunidade, através de Antônia, de Lourdinha, né? A gente, e com parceria com a unidade de saúde. A gente já tem há 1 ano e pouco esse grupo, e o grupo se reúne presencialmente todas as segundas-feiras para desenvolver práticas de cuidado, práticas integrativas em saúde, massoterapia, auriculoterapia, fitoterapia. A gente tem espaços de escuta, de diálogo, mas nesse momento da pandemia, desde março, que a gente continuou fazendo o grupo, mas continuou virtualmente. E aí as pessoas que Aí a gente faz todo um processo tutorial, e os estudantes ajudam muito nisso para que as pessoas da comunidade possam acessar essas plataformas de reuniões à distância, mas também a gente faz um processo de ligar para as pessoas que não têm telefone com aplicativo, etc., para que a gente mantenha um grupo minimamente, as conexões minimamente plenas do próprio grupo, né? Então, esse é o grupo de relaxamento, é um grupo que a gente tem aqui na comunidade. Bom, então, assim, dialogando com o que a gente colocou nos momentos passados e com hoje, a gente pode dizer que também, pela dialética, complementariamente e não excludentemente, a participação, ela envolve dimensões como participação, ação, participação, proposição e participação, controle. Geralmente, quando se fala de participação, se vai mais pelo lado da participação controle, do controle social, da fiscalização das políticas públicas, da representação em conselhos ou espaços institucionais outros participativos. E essa dimensão é fundamental, mas a gente não pode também perder de vista dessas outras dimensões que fazem parte do que a gente entende por participação, que é a ação e também a proposição, tá? E isso tudo para sintetizar muito do que a gente já colocou nos momentos passados.
E aí, quais seriam os espaços de participação? Bom, como eu venho falando, a gente tem tanto espaços institucionais, constitucionais, que eu não gosto muito dessa palavra espaços formais, porque parece que os espaços informais são menos importantes. Então, eu não gosto muito nem na educação, nem no ensino, eu gosto de usar formal e informal, porque o que se chama informal, que se dá nos espaços da vida, na sociedade como um todo, aí parece que é menos importante. Então, vou usar assim, os espaços institucionais ou institucionalizados, que seriam as conferências, conselhos de saúde, desde os conselhos locais, municipais, estaduais, o nacional, até as conferências, fóruns, comitês, entre outros. Espaços esses institucionalizados, mas que estão sob grave ataque, né? Desde 2016, especialmente em 2019, quando vários foram, inclusive, extintos pela atual gestão do governo federal. Mas, enfim, muitos ainda sobrevivem, inclusive, principalmente em alguns municípios e alguns estados. A gente pode também falar que são espaços de participação os espaços sociais, comunitários, populares, de iniciativa da sociedade civil, não institucionais, né? Aí a gente pode ter os movimentos sociais, né, como tem colocado nas as ONGs, a gente pode pensar também nas práticas sociais e populares, os movimentos sociais e populares, os grupos sociais e populares, comunitários, regionais, distritais, estaduais, entre outros e outros, e nacionais também. O MST, por exemplo, é um movimento nacional. Então, a gente tem esses vários espaços. E aí a gente está falando de uma coisa bastante ampla, porque aí eu estou querendo dizer a vocês que são espaços de participação, tanto o MST, que é um movimento, talvez o movimento social de maior organização no país, né? Mas também a experiência de uma rezadeira, de uma parteira ou de uma fitoterapeuta que atua numa determinada comunidade aparentemente sozinha, mas assim, eu quero dizer assim, sem uma vinculação institucional ou formal com algum grande movimento social, entendeu? Essa pessoa também faz o seu espaço importante de participação. Então, a gente está ampliando o leque do que inclui participação, tá? E aí, assim, quais seriam os caminhos para a gente observar a participação popular e sua construção na atenção primária à saúde, né? Então, primeira coisa que a gente pode indicar e recomendar é que, primeiro, há de se reconhecer o território de atuação e em sua dinâmica, na sua complexidade, particularmente no que tange às atitudes, trabalhos e iniciativas promotoras de saúde integral, cidadania e emancipação. Com isso, nós queremos dizer que é difícil você chegar em um determinado território e naquele território não existir nada, ser uma terra totalmente arrasada. Podem existir experiências que já ocorreram e estão mais refreadas, ou então experiências que ocorreram e foram por algum motivo encerradas, enfim. Mas é difícil você chegar a algum território onde não tem nenhuma busca de ser paz. É muito difícil. Mas, às vezes, você tem territórios que você vai precisar olhar com mais calma, com mais atenção para achar essas experiências. Então, o que a gente está querendo dizer é que, para construir os processos de participação, primeiro você deve entender como é o território, qual é a sua dinâmica e que experiências, trabalhos já existem lá. Não precisa ser aquele trabalho modelo que você tem na sua cabeça, mas pode e deve ser os trabalhos que foram possíveis de ser feitos ou estão sendo possíveis de ser feitos naquela realidade, naquele contexto. E aqui eu estou falando particularmente da atenção primária à saúde, por exemplo, estou falando muito para as unidades de saúde da família, mas para outras instituições e equipamentos sociais de atuação local nos territórios também. Então, estou dialogando com companheiros aí, companheiras também da escola, que eu sei que tem pessoas aqui que atuam nas escolas, que atuam nos serviços de proteção social, nos CRAs, entre outros e outros espaços. Então, por exemplo, eu vou atuar na escola, quero desenvolver espaços de participação na minha escola. Então, primeiro eu tenho que conhecer profundamente o território, para poder entender o que é que já existe no território, o que é que já existiu e pode ser fortalecido, pode ser recuperado, pode ser aprimorado, pode ser resgatado,
essa palavra não é tão boa, né? Não, hoje a gente estava discutindo um pouco ela, mas com essa ideia talvez até sirva, né? Uma experiência que já foi forte, que talvez está meio capenga, vamos dizer assim, a gente pode tentar fortalecer, resgatar essa experiência que já existiu, ou continuar a experiência de uma outra forma, enfim, tá? Vocês entenderam o que eu quis dizer. Segundo elemento é insistir continuamente na escuta atenta e autêntica das histórias de vida das pessoas do bairro ou região de saúde, especialmente as pessoas mais antigas, lideranças comunitárias, sujeitos a referência histórica naquela localidade. Então, do mesmo jeito que, como no primeiro elemento, eu disse que em todo local tem buscas de ser mais, ou mais fortes, ou mais com mais limitações, também você tem pessoas que lutam pelo direito à saúde, pelo direito à educação, pelo direito ao dia, pelo direito à vida em todos os territórios. Você tem pessoas, às vezes não são pessoas que estão organizadas num grande movimento, num sindicato, numa associação, mas são pessoas que sua história foi pautada pela luta. Então, a gente pode e deve aproximar dessas pessoas com a história desse bairro, dessa região, desse território, através dessa pessoa, ou dessas pessoas. Conhecer a história, o protagonismo, a luta social. Um terceiro elemento que a gente pode e deve entender é que fazer participação social é também criar espaços dentro da agenda que eu digo o quê? A agenda pública do trabalho de quem está trabalhando nesse território. Como eu disse, seja a agenda de um profissional de saúde, seja a agenda de alguém que trabalha na escola, seja alguém que trabalha na cozinha comunitária, seja alguém que trabalha no CRAS, seja você que é líder de um movimento social local. Então, você tem que colocar na sua agenda a criação de espaços para se considerar profundamente a história de vida das pessoas daquele território, suas trajetórias, percursos e caminhos de luta pela vida naquele local. O que é isso? Por exemplo, o grupo de relaxamento, que eu falei agora há pouco, é uma possibilidade nesse sentido. Então, é um grupo que tem uma ideia, um chamamento central pelo cuidado, pelo autocuidado, pelo relaxamento, né, com essa ideia, mas no grupo a gente não faz só auriculoterapia, massoterapia, não é uma aplicação automática dessas práticas, a gente não faz o grupo sem fazer uma escuta. Pedro, acho que caiu. Pelo menos para mim caiu. Pronto. Tem uma ligação existindo aqui. Então, assim, a gente não faz esses grupos sem fazer um espaço profundo de escuta. Pedro, o microfone está bem baixo agora. Tenta ajustar ele. Teu microfone, ele tinha, pelo menos para mim, e para uma parte, ficou sem áudio, e depois o áudio ficou bem baixinho. Ficou bem o áudio. E agora? Oi? Tá bem baixo, Pedro. Para melhorar, você vai ter que sair e voltar. Porque foi uma ligação, né? Tá a mesma coisa. Acho que eu vou ter que entrar e sair. Oi? Tá com o áudio? Não estou escutando nada de vocês. Tá com o áudio, mas tá muito baixo. Vou sair, tá? Peraí. Acho que é. Pode ser o microfone. Oi, e agora? Agora deu certo. Sim. Tive que entrar e sair. Fizeram uma ligação aqui no meu celular e acho que deu algum motivo. Então, assim, pessoal, é importante que se crie na agenda espaços para escutar a história de vida das pessoas. E o grupo de relaxamento, eu estava dando esse exemplo, a gente faz sim práticas integrativas que, por organicidade delas,
são práticas que vão evocar as histórias de vida, mas a gente faz questão de não fazer uma aplicação técnica das práticas integrativas. A gente cria espaços garantidos para que a gente faça a escuta com calma, com atenção, com dedicação das pessoas, das suas necessidades, suas histórias de vida e suas inquietações e suas demandas, entendeu? E aí você pode fazer isso em vários espaços. Eu vi que na sala que Bruno estava, né, Bruno falou, o grupo Hiperdia mesmo, que é um grupo de hipertensão e diabetes, para quem não conhece, que geralmente é um grupo extremamente tecnicista, onde o pessoal das unidades muitas vezes usa o grupo mais para distribuir os medicamentos de hipertensão e diabetes, fazer o controle, né, dos índices, etc., mas você pode, por exemplo, fazer com o grupo de hipertensão e diabetes, seja um grupo por exemplo, de conversar sobre como é que as pessoas estão convivendo com a hipertensão e diabetes. Como é que elas estão lidando com isso? Que desafios elas têm enfrentado? Que dificuldades elas têm sentido? Né? Então, a gente pode entender também os grupos nessa direção. Então, além disso, a gente pode também conhecer melhor o bairro, o território, as dinâmicas, as questões palpitantes, os problemas, conforme sentidos e vivenciados pelas pessoas. A gente tem muitas técnicas e muitos apontamentos sobre os caminhos, por exemplo, de fazer uma territorialização. E me preocupa que alguns deles são muito bons, mas vão para um lado de uma visão necessariamente tecnicista, que necessariamente por quê? Porque a gente precisa realmente conhecer os equipamentos sociais, a geografia do bairro, né? Elementos mais concretos, de dados mais palpáveis, de como o território ele se conforma, né? Ele se estrutura. Porém, a gente não pode fazer uma territorialização sem escutar as pessoas, como é para as pessoas viver naquele território, como é para as pessoas acordar, dormir, vivenciar o território e suas dinâmicas, contradições e complexidades. Então, isso precisa estar também contemplado na forma de fazer territorialização e na forma de conhecer o bairro, o território e as regiões. Conhecer os grupos sociais territorializados, aprender os porquês de suas especificidades, peculiaridades e situações sociais. Então, muitas vezes, as coisas acontecem e a gente, no nosso território, às vezes acontece um certo fenômeno, acontece uma situação, um fato, e às vezes passa batido. Uma coisa que pode nos ajudar a fomentar a participação é entender os porquês do território ser do jeito que o território é. A entender as peculiaridades desse território e procurar, como eu disse anteriormente, que situações palpitantes é que estão naquele território. Às vezes eu quero, por exemplo, eu sou, por exemplo, nutricionista, então eu quero chegar no território e discutir alimentação e nutrição. Só que, às vezes, o território vai estar querendo discutir não exatamente isso, não que a alimentação e nutrição não seja importante, mas, de repente, naquele momento, no território, a situação que está palpitante é outra. De repente, é a saúde mental, entendeu? Então, assim, não é que eu não vá trabalhar nunca alimentação e nutrição. Com certeza eu vou, porque é uma dimensão essencial da vida. Porém, eu tenho que respeitar e compreender os fenômenos que estão se dando no território e a possibilidade que eu vou ter de atuar em cada um deles de acordo com o que está pedindo o território naquele momento, naquele contexto, tá? Bom, pessoal, vamos seguir aqui. Aí a gente pode pensar a importância de alguns exemplos, né? Permitir que se mobilizem os diferentes sujeitos da comunidade para contribuírem com algo na gestão e na boa estruturação do serviço, de acordo com os talentos, gostos e interesses de cada pessoa, conhecidos através de suas histórias de vida. Então, conhecer as histórias de vida, os caminhos, as especificidades das pessoas e dos grupos de cada território é também para que a gente possa construir os serviços, seja o serviço de saúde, principalmente, mas também escola, como eu disse, proteção social, dentre outros equipamentos sociais
de atuação em cada território, para que a gente possa construir eles de acordo com a demanda e a realidade de cada território, de cada comunidade. Se a comunidade não se vê dentro da escola, se a comunidade não se vê dentro do PSF, a gente vai começar muito mal a participação, porque as pessoas vão estar sendo convidadas para participar de um algo que, como também se falou nos pequenos grupos, elas não se sentem pertencentes. Elas entram dentro de muitas unidades de saúde da família que parecem uns hospitaizinhos, né? Um hospitalzinho, que você não tem identidade nenhuma com aquele hospital, entendeu? Então, principalmente na atenção primária, os serviços de saúde eles devem ter a cara da comunidade, a cor da comunidade, o sentido da comunidade, o gosto da comunidade. Senão, a comunidade não vai se sentir pertencente, não vai se sentir responsável e não vai participar. E aí, por exemplo, alguns exemplos que a gente pensou que poderiam colaborar nesse sentido. Uma pessoa poderá cantar ou tocar em alguns dias durante a sala de espera. A gente fez isso ano passado, acho que foi ano passado retrasado, inclusive com a nossa companheira, nossa mestra Eulina Ferreira, lá na unidade de saúde. Não sei se a Antônia viu algum desses dias. E onde a gente, no espaço da escuta qualificada da unidade de saúde, do acolhimento, a gente trouxe talentos da comunidade, músicos, cantores, tocadores, para se apresentar. E aí chegou para dentro da unidade de saúde o som da comunidade, para as pessoas conhecerem, interagirem, entendeu? Então, foi uma experiência, por exemplo, que a gente fez. A gente até na época, acho que chamava de espaço de harmonização, ou tem algum outro nome assim. Mas, porque infelizmente não durou. Participei. Oi? Eu participei também do Espaço Cultural. Não foi, Antônia? Foi. O pessoal dançava e tudo lá, não era forró. Isso. Foi em 2018, Pedro. Foi 2018. Né? Foi. Outro exemplo, outra pessoa poderá pintar um muro, uma parede da unidade com cores vivas, cores que remetam à história do local. Outra pessoa poderá contar causos e histórias do bairro nos grupos terapêuticos, grupo de gestantes, grupo de hipertensão e diabetes, dentro da própria escola. Quantas vezes a juventude de uma escola não conhece a história do bairro onde essa própria juventude mora? Então, você pode trazer as pessoas mais antigas para contar a história, contar como é que foi a luta, de onde veio aquela comunidade. Aquilo ali foi dado de bandeja para as pessoas, aquelas casas? Não, a energia chegou porque teve uma pessoa maravilhosa no poder que mandou instalar a energia, a água chegou porque foi uma entidade de outro planeta que mandou. Não, tudo é fruto de luta, de resistência, de mobilização. E aí você pode, por exemplo, contar essas histórias. Outra pessoa poderá implantar uma horta comunitária, conheço alguém que já fez isso, né? Alguém, né? Uma horta comunitária na unidade, cultivar ervas medicinais, ensinar as demais pessoas a fazer. Outra pessoa poderá vir para a unidade e ensinar a produzir, esse 16 foi extraível, produzir medicamentos caseiros, como lambedores e xaropes populares. O mesmo vir a dar dicas de chá ou de aproveitamento integral dos alimentos. A Antônia, além de participar da horta, com o Bruno, com o Ives, com a Elina, com várias outras pessoas, a Antônia também atua no cantinho do chá na unidade de saúde com a gente, falando sobre a importância do chá, produzindo chá, dando o chá para as pessoas provarem, conhecerem, né, interagirem. Outra pessoa poderá, em sendo parteira tradicional, trazer informações e orientações pertinentes às gestantes, por exemplo, né? Tanto no pré-natal como nos grupos de gestantes. Enfim, as possibilidades são imensas e são numerosas. Outro caminho possível são os grupos terapêuticos, os processos de educação em saúde e outras práticas educativas, desde que não pautadas por palestras de transmissão de informações e de conhecimentos. Então, é o que eu resgatei anteriormente do que Bruno falou. Precisa fundamentalmente compreender que a gente pode e deve conceber os grupos, mesmo aqueles grupos mais terapêuticos,
mas são terapêuticos, não são grupos clinicistas. Esses grupos eles podem ser espaços de promoção da participação. É isso. Agora, para isso, eu não posso encarar um grupo de hipertensão e diabetes e fazer um grupo apenas para verificar glicemia, verificar a pressão, prescrever medicamento e tchau. Né? Não pode ser isso. Esse grupo pode, por exemplo, desdobrar, como já aconteceu na experiência do PNAB da unidade de Vila Saúde, num grupo de caminhada, por exemplo, para que as pessoas com hipertensão e diabetes que têm dificuldade de cuidar da atividade física possam solidariamente ajudar umas às outras, formar um grupo e começar uma atividade de caminhada. Isso já aconteceu lá na unidade. Tem até um artigo que a gente publicou na revista de Atenção Primária à Saúde sobre essa experiência, revista de APS. Entendeu, pessoal? Então, agora sim, se ficar centrado, né, fundamentalmente em palestra, aí realmente não vai dar, porque palestra é um que sabe e os outros que não sabem, né? Aí os que não sabem vão ficar lá, continuando achando que não sabe o tempo todo, ou vão ficar lá, realmente vão para o grupo só para receber o seu remedinho, verificar a glicemia, verificar a pressão e ir embora, né? Então, não é isso que a gente quer. A gente quer que os espaços nas unidades de saúde produzam saúde de verdade e uma produção de saúde integral, ampla, retratada como qualidade de vida e bem viver, precisa necessariamente passar pela participação, tá? Então, a participação autêntica das pessoas nos espaços coletivos de cuidado ou de educação e saúde emerge apenas quando se estimula, sensibiliza e mobiliza as pessoas a compartilhar seus sentimentos, emoções, ideias, opiniões e sentidos que constrói ao longo da vida sobre cada situação envolvendo a saúde e suas interfaces com o processo de adoecimento. Então, é isso, pessoal. O que a gente quer dizer com tudo isso é que, para que as pessoas participem, a gente precisa evocar toda essa complexidade de dimensões que faz o ser humano ser plenamente humano, tá? Então, a gente tem que também ter cuidado de entender que a participação é um processo que se constrói, né? Então, tem pessoas nos serviços que vão chegar já com a ideia de dizer o seguinte: olha, aqui na unidade de saúde, tal coisa tem que funcionar de tal jeito, outra coisa de outro jeito, outra coisa de outro jeito, etc. Tem pessoas que vão chegar já com a proposta muito bem feita. Tem pessoas que não, que vão chegar mais tímidas, mas que vão estar ali, que vão chegar. Então, a gente precisa ver a forma de cada pessoa participar. Cada pessoa tem um tempo, tem uma forma. E aí, outro elemento que surgiu nos grupos, fundamental, a gente precisa pensar nos processos de comunicação. Então, cada pessoa vai comunicar, vai expressar sua participação de uma forma diferente. E a gente precisa ter a possibilidade de mostrar para essas pessoas que, do jeito delas, elas estão contribuindo, cada uma com seu jeito, cada uma com seu olhar, cada uma no seu tempo. De repente, uma pessoa que chegou mais caladinha, daqui a alguns dias, meses ou anos, vai estar super proativa no processo comunitário, entendeu? Então, é tudo uma questão da gente entender que é um processo, não é uma coisa que se dá de um jeito e nem de outro. Agora, é um processo que precisa de disponibilidade para que esse processo caminhe e ande. E precisa, fundamentalmente, de comunicação também, no sentido para que os profissionais de saúde saibam valorizar e reconhecer a participação e mediar para que ela aconteça da melhor forma possível, né? Tanto dando uma resposta para a população quando ela vai participar, né? Como também promovendo continuamente a qualificação e o aprimoramento dessa participação, tá? E aí o que a gente quer dizer com tudo isso é a experiência de viver e de buscar ter saúde, de cuidar dos próximos é valiosa, podendo e devendo ser evocada como um elemento na construção das aprendizagens necessárias nos grupos terapêuticos e nas práticas educativas do serviço. Nós estamos com isso propondo a vocês que pensem no seguinte: participação não é apenas conselho. É também, e a gente não pode desistir dos conselhos locais de saúde e outros espaços
institucionalizados de participação, principalmente em um tempo como o de hoje, onde esses espaços estão sendo extintos mesmo, né? Agora a gente tem que entender que a participação tem que estar encharcada em todos os espaços da nossa prática como profissional. Seja, como eu disse, na serviço de saúde, seja na escola, seja em outros espaços de construção e de trabalho social. Então, a gente deve se perguntar, será que na minha prática cotidiana eu estou promovendo a ação participativa? Eu estou tendo uma postura ou uma atitude que permite e promove, enseja a participação do outro e da outra? Ou não? Tá? E aí a gente precisa pensar um pouco sobre isso. Tá? Então, assim, considerando a hora, eu vou parando um pouco por aqui, pedindo que cada uma de vocês e cada um reflita sobre essa questão. Em que medida nós estamos, em nossa prática cotidiana, promovendo, certo? A participação do outro e da outra. E aí, a gente pode pensar também de que promover a participação, como eu disse antes, é um processo. Se é um processo, ele tem um começo, mas e não terá um fim, provavelmente ele terá um percurso a ser construído, e fundamentalmente a participação ela vai precisar ser lapidada, né? Construída, a participação do outro e da outra, e a minha participação também. Nesse sentido, queremos dizer, como dizendo lapidada e construída, é que a participação, por ser um processo, é um processo que no decorrer dele vai ter erros, vão ter alguns acertos, vão ter idas, vão ter vindas, como o Bruno falou aí de 2 experiências de horta comunitária que a gente desenvolveu pelo programa de extensão PNAB. Eu estou vendo que minha imagem está um pouco ruim. Então, assim, a gente teve 2 experiências de participação pela construção de hortas comunitárias, onde tiveram altos e baixos. Tanto a Horta Popular Boa Esperança, cujo caminho de construção está registrado no TCC de Ana Paula Espíndola, aqui, que está com a gente. Deve estar na internet, né, Aninha? O teu TCC, para o pessoal procurar. Bota o título dele aí no chat. E a horta comunitária na Unidade de Saúde da Família Vila Saúde, Bruno sistematizou também numa pesquisa de mestrado, que com certeza está no banco da CAPES. Bruno também pode dar o título aí. Ou seja, foram 2 experiências super potentes, certo? Mas que tiveram altos, e nos seus altos elas geraram uma série de aprendizados sobre possibilidades, caminhos, alternativas, inéditos viáveis, mas também geraram limites, aprendizados a partir do baixo dessas experiências, dos limites, das inconsistências, dos erros, né? Das lacunas. Estão entendendo, pessoal? Então, ou seja, agora, isso quer dizer que essas experiências não deram certo? Não. Elas deram certo por quê? Elas deram certo se a gente entender que dar certo, pessoal, é construir um processo, que ele vai ter altos e baixos, e que o dar certo para o processo de participação é gerar aprendizado. Seja um aprendizado para todas as pessoas envolvidas. Nesses exemplos que eu disse, não apenas para os entes acadêmicos que participaram, mas para as pessoas da comunidade, para os trabalhadores de saúde. E a Antônia está aí, protagonizou a horta no Vila Saúde, e com certeza ela tem vários aprendizados a partir da horta. Inclusive, a Antônia está aqui com a gente hoje a partir da horta que, entre aspas, não deu certo. Estão compreendendo? Como é que eu vou dizer que a horta na Unidade de Saúde da Família Vila Saúde não deu certo se a Antônia está aqui protagonizando o curso com a gente, e ela está aqui a partir da horta, não só da horta, também do grupo de terapia comunitária, de outros grupos, mas também a partir dessa horta. Estão compreendendo? Então, a participação é um processo, tem altos e baixos, idas e vindas, e eu preciso pensar como aperfeiçoá-lo permanentemente, e para isso eu deixo essa pergunta para vocês. O que é que vocês estão fazendo? Nós, vou dizer nós para não colocar só o outro, né? O que é que nós todos estamos fazendo no nosso cotidiano para promover a participação? Certo? Então, eu vou deixar aí essa pergunta para a gente ir pensando, e na semana que vem a gente continua. Tá certo? Pode ser?
Pode. Bom, pessoal, então para a gente fechar, eu vou só reforçar assim, alguns informes, né, que a Edgar deu. A gente está socializando